Então, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da SBPM. Dessa vez, né, com o tema do Mercado 60+, eu gostaria muito de agradecer aos nossos 4 palestrantes de hoje, né, que estão nos dando a honra, né, de ter aceito o nosso convite e estar compartilhando, né, um vasto conhecimento aí que eles estão acumulando já nos últimos anos, né? Então, agradecer inicialmente, né, em primeiro lugar, a Beltrina, a Corte, ao Egídio Lima, a Gabi Michelin e ao Martim Henkel. Tá? Eles vão se apresentar, né, e vão apresentar um conteúdo aí muito rico para a gente. No final, já serão respondidas algumas as perguntas, né, que vocês vão poder fazer via chat. Tá? Bem, então é isso. Gostaria de convidar vocês para que acompanhem a nossa programação de eventos, que está sempre nas redes sociais e no site da SBPM. Tá? A gente está alimentando lá a agenda aos poucos. A gente vai ter no dia 29 um próximo webinar também, que já está sendo divulgado lá no site. E aí estamos montando também uma programação de cursos, né, e treinamentos que vão ser divulgados agora em breve. E a gente aproveita para fazer um convite. A gente tem um público aqui, acredito que bastante heterogêneo, né? Não só de pesquisadores, mas também de profissionais de marketing, né? De profissionais que trabalham em empresas, né? Em anunciantes. Mas a gente gostaria também de aproveitar a oportunidade para convidar os pesquisadores, né? Independente se atuam em instituto ou em cliente, aonde for, para participarem de uma pesquisa que a SBPM está fazendo, agora sobre os impactos da pandemia, né, para os pesquisadores brasileiros. Essa pesquisa fica no ar até o dia 18 de agosto, terça-feira. Já temos mais de 1.000 respondentes, mas a gente quer, né, ter um volume, ter uma representatividade boa aí de todos os pesquisadores de todos os estados brasileiros, de todas as funções. Bem, então é isso. No início eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Cíntia Corrales, eu sou presidente da SBPM. Sejam bem-vindos a todos e eu vou passar agora a palavra para os nossos palestrantes. Tá? Muito obrigada. Beltrina, acho que você pode começar já. Eu sou Gabi Michelin, convidei aqui como diretora de inovação e à frente aí do mercado do envelhecimento. Convidei aqui para estar com a gente o Martin, o Egídio, a Beltrina. Então, cada um vai ter um tempo aqui e a Beltrina começa. Vou aqui já disponibilizar o seu material, Beltrina. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui entre colegas da área da comunicação. Eu sou da comunicação também, mas fazendo interface há muito tempo com envelhecimento, né? E agradeço muito o convite, né, da Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado, né, Opinião e Mídia. Eu acho super bacana a associação estar introduzindo em seus webinários o tema do envelhecimento, que é uma realidade nossa, né? E a minha fala inicial vai ser um pouco falar sobre, afinal, o que é isso, né? O que é envelhecer, né? Até para a gente se colocar e ver o que tá, por que a gente se nega tanto a reconhecer esse processo que na realidade é uma conquista da nossa civilização, né? Então, Gabi, se você quiser, você já pode colocar.
Eu quero começar falando sobre as narrativas que a gente tem em relação ao envelhecimento e que nós, pelo Portal do Envelhecimento, criamos a terminologia Longe Viver, né? E nesse processo, eu sempre gosto de utilizar como metáfora, né, o trem como uma possibilidade de a gente entender melhor o que é esse processo. Então, dentro das narrativas que nós conhecemos sobre o processo do envelhecimento, quase todas elas partem do conceito ciclo da vida, que é dividido em diversas etapas. E é esse ciclo de vida que rege a nossa vida escolar, o nosso mundo do trabalho, da aposentadoria, né? Enfim, é a partir desse ciclo que todas as nossas, digamos, regulações estão sendo geridas por esse conceito. Então, o processo do envelhecimento ele acontece desde quando a gente nasce, e aí a gente tem as diversas etapas dentro desse ciclo que a gente poderia falar como os diversos vagões de um trem, né? Então, nós temos a infância, e quem está na infância é a criança. Nós temos a juventude, quem está nesse vagão da juventude é o adolescente ou jovem, né? Nós temos o vagão da vida adulta, né? Que são os adultos, e tem o vagão da velhice, que esse vagão se torna aquele vagão onde cada vez mais está comportando o maior número de pessoas acima de 60 anos, né? E depois desse vagão, não tem mais nada. E talvez o grande nosso temor seja isso. O que vem se não vemos nada, ou o que vemos é aquilo que não queremos ver, até fazendo uma menção àquele que não pode ser nomeado da série do Harry Potter, né? Do Voldemort, né? Então, em termos gerais, eu acho que ter essa compreensão que todos nós, ou mais novos ou mais velhos, fazemos parte desse grande trem que é o processo do envelhecimento, isso é fundamental. E também saber que sempre ao nosso lado terá gente mais velha e gente mais jovem, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar que, embora não tenhamos 60 anos, nós fazemos parte, sim, desse processo chamado envelhecimento, que nada mais é o processo da vida, tá? E nesse processo, né, o que é esse envelhecimento, que cada vez mais tem os seus anos mais alargados, ele na realidade é um sucesso no nosso processo de desenvolvimento humano. Se a gente pensar há 100 anos as pessoas não chegavam a 40 anos, né? E hoje você tem cada vez mais. Se a gente olha as notas de falecimento, os obituários dos jornais, a gente vê pessoas acima de 90 anos. O envelhecimento, o processo em si de envelhecer e a longevidade, ela é um fenômeno complexo e é vivido pela primeira vez. Tanto é que nós estamos diante de um grande fenômeno que é muito desconhecido, né? Então, daí são recentes os estudos, né? Do século final para cá, que nós estamos estudando um pouco o envelhecimento, né? E o grande desafio é viver melhor e viver bem, né? Então, acho que esse é o grande desafio. E, assim, por que é importante a gente estar discutindo isso aqui, né? Porque compete ao mercado pensar em quais possibilidades esse envelhecer cada vez mais longevo poderá ser uma vida boa, né? Que se possa ter um bem-estar, um conforto, né? Daí a importância de se pensar em cada vez mais ver quais são as demandas, né? Que esse segmento está demandando, né? Pode passar, Gabi. E nesse envelhecer, né, e longe viver que a gente fala, ele tem alguns componentes
que são muito importantes. Então, nós temos um componente genético, mas esse componente genético em relação a todo o meio ambiente, hoje é de 25% a 30% apenas, né? Nós temos 70% desse impacto, né, que possibilita a gente envelhecer mais ou não, depende muito das questões socioambientais. Também está envolvida a questão de gênero, etnia, religião, a cultura e lugar social, a escolaridade, a formação profissional. Está comprovado que pessoas com maior conhecimento, elas lidam melhor e têm melhores possibilidades de ter uma melhor qualidade de vida e mais longeva, né? E também tem a ver muito com as subjetividades, né? Que são muito singulares. Então, nesse processo de envelhecimento está envolvido o fenômeno que a gente chama biopsicossocial, né? E nesses discursos, né, nessas narrativas dominantes que eu vou falar agora, o que a gente observa é que em todos eles, né, ao invés de se pensar e se falar sobre a velhice, os discursos, né, as narrativas se concentram no número, nos corpos, no custo e na nomenclatura, né? Eu estou aqui até reproduzindo e acrescentando algo mais a um grande psicólogo francês, o Jérôme Pellissier, que eu admiro muito, e que ele vem falando isso, né? Que a gente fica concentrado em outras questões e não na velhice. Quando a gente fala na velhice, é centrar-se no sujeito. Então, eu, Beltrina, branca, casada, 61 anos, né, classe média, escolarizada, nesse meu lugar de fala, dentro das minhas condições, quais são as demandas, o que eu preciso, o que seria legal o mercado estar vendo. Nesse meu lugar de fala é diferente de uma negra, viúva, que mora na periferia. Então, a gente já começa a ver, nesse processo de um longe viver, as diversas diversidades de velhices e, portanto, não dá para colocar num só saco todos aqueles que fazem 60 em um mesmo lugar, como se todos precisassem da mesma coisa, né? Então, na próxima tela, a gente vai ver que tem o discurso, né, que a gente começa com essas narrativas, né, da ordem demográfica, da ordem médica, né, da ordem econômica e da ordem mediática. Então, são essas narrativas que a gente, como profissionais, inclusive da área da comunicação, reproduzimos muitas vezes sem saber aquilo que estamos reproduzindo, né? Então, daí a importância da gente estar aqui falando para a necessidade, sim, olha, o envelhecimento não dá para a gente ficar nos achismos, né? A gente tem que estudar, sim, antes de falar qualquer coisa, porque muitas vezes o que eu vou falar ele vem do imaginário que acaba reproduzindo muitos preconceitos que o Egídio depois vai se aprofundar neles, né? Então, na próxima tela, a gente vai encontrar o discurso demográfico, né? Então, a gente observa que cada vez mais, né, se a gente tinha no Império Romano uma expectativa de vida de 22 anos, né? Hoje você tem uma expectativa de vida de 70, dependendo do estado, mas uma média de 76 anos, né? Então, nessa narrativa, eu queria até chamar a atenção, porque o que se fala? Olha, daqui a 30 anos, nós teremos 40 milhões de pessoas acima de 60 anos a mais. Mas também, daqui a 30 anos, que é o equivalente a 30%, que é o mesmo equivalente, né, de um outro segmento que seriam dos jovens. Então, nós teremos a mesma quantidade de pessoas acima de 60 anos, com uma outra quantidade de pessoas, de jovens, e 15, né? A gente vai ter cada vez menos
a infância, mas teremos uma mesma quantidade de jovens. No entanto, o foco hoje da grande mídia e de todas essas narrativas está nos velhos. E aqui é importante a gente saber também algo que acontece também de uma maneira equivocada, que se fala muito que a longevidade aumentou, né? E pelos estudos e as pesquisas, o que se tem é que a longevidade não aumentou. Aumentou, sim, a expectativa de vida. Então, a longevidade, a gente poderia dizer assim, a longevidade é o tempo que uma espécie tem para viver. Então, digamos, uma tartaruga consegue viver até 100 e poucos anos, uma mosquinha da fruta, uma semana. O ser humano, a expectativa, né, o tempo de vida dele está em torno entre 125, vamos colocar, a mulher que mais viveu comprovadamente, viveu 122 anos, né? Então, esse tempo de vida da espécie humana não aumentou. O que aumentou foi a expectativa de vida, que cada vez mais ela fica mais próxima do topo do tempo máximo que a espécie humana vive. E aí, com isso, nós temos, sim, pessoas mais longevas, mas não que a longevidade tenha aumentado, tá bom? Então, acho também interessante conceituar isso para não se repetir alguns conceitos equivocadamente, né? Gabi, pode passar? Aí nós temos na próxima tela que esse fenômeno, digamos assim, do envelhecimento, desse número que cada vez mais é maior, né? Neste século XXI, o pior não é tanto o número de pessoas idosas. Eu acho que o grande desafio que nós temos aí, em termos de desafio para o governo, para a sociedade civil, para o mercado, é, de fato, diminuir a desigualdade social, porque esse é um problema sério e com a velhice será pior ainda, né? Aí nós temos, depois desse discurso, nós temos, então, a narrativa ligada à ordem do corpo, né? Então, nessa narrativa, a gente tem dois focos, né? Uma narrativa que aponta um corpo que só declina, né? E que, portanto, é um corpo que adoece e que, portanto, a velhice se associa a doenças e que, portanto, o único destino do envelhecimento é a doença. Ora, quem é que quer ser velho numa condição dessas? Ninguém, né? Então, e por outro lado, nós temos também uma valorização enorme ao corpo que se mantém jovem, né? E aí a sociedade, ela faz de tudo, né? E há uma cobrança muito grande, as mulheres principalmente, para se elas se manterem sempre com um corpo de 20. Mas aí a juventude acaba sendo como um valor a ser perseguido por todos, né? Jovens, adultos e velhos, né? Depois dessa narrativa do corpo, nós temos então a narrativa econômica, né? Nós tivemos aí uma reforma da Previdência, mas no fundo é isso, olha, o velho é um gasto, né? Então, portanto, ele tem, porque ele não contribui, né? Então, portanto, ele é um fardo para a família, é um fardo para a sociedade, é um fardo para uma empresa, está produzindo menos, tá, né? E aí, a gente, né, que vai envelhecendo, a gente acaba incorporando essa narrativa, né? Então, a gente pode perguntar, ou está na fala de muita gente, fala, eu não quero dar trabalho para os meus filhos, eu não quero ser um fardo para a minha família, né? Porque a gente acaba incorporando esse discurso, né?
Uma outra narrativa que eu trago, que essa eu que venho incorporando, é a narrativa da ordem midiática. A mídia, a grande mídia de uma maneira geral, as mídias de uma maneira geral, não sabe como nomear esse ser que envelhece. Eles ficam perdidos e ficam inventando nomes, né? Porque, assim, há uma rejeição daqueles que envelhecem, que o Egídio vai falar muito bem sobre isso, mas também quem fala sobre nós não sabe como falar sobre nós, né? Então, se você olha na mídia, né? Se você dá um Google, você vai encontrar diversas terminologias, principalmente do mercado, que é onde nós estamos. Então, você vai encontrar geração prateada, economia prateada, talentos grisalhos, né? Ou melhor idade, ou tsunami, sei lá, maduros. Você vai encontrar um monte de nomes que olha, eu como velha não sei aonde me coloco, mas eu não me sinto confortável em nenhuma dessa roupagem, né? Até escrevi um artigo a respeito disso, que foi publicado na revista Sesc. Então, é algo assim para o mercado e para nós também pensarmos, né? Sobre essas nomenclaturas, né? E, do fim, o que eu gostaria assim, de estar colocando até para nós e cada um que está assistindo aqui esta fala muito breve, é pensar, bom, que velho, né, existe dentro de mim, né? Porque muitas vezes a gente está rodeado de velhos, que eu chamo velhos contemporâneos, né? Que são muito diferentes daqueles velhos que foram meus avós, meus pais, né? São velhos que estão aí pensantes, se colocando, né? Mas de repente o velho que está na minha cabeça, ele não bate com esse velho que está do meu lado, às vezes que está dentro da minha casa, às vezes que está no meu corpo, né? Então há uma descompensação, né? Então, uma pergunta que eu gosto de fazer até para cada um de nós que está aqui é: que velho habita em mim? Né? É aquele velho, né, que eu vou pensar que o envelhecimento vai ser um problema, que eu penso que a velhice é sinônimo de doença e que o meu único destino é realmente a doença, né? Então, para a gente começar a refletir sobre essas questões, porque elas são importantes, porque são elas que no insight, numa pergunta casual, ela sai, né? Então, é muito importante da gente pensar. E é por causa disso que o Portal do Envelhecimento, que é um site de informações qualificadas sobre o envelhecimento, a gente criou cursos, né, através do Espaço Longe Viver, de formação continuada, que visa justamente da gente estar qualificando o mercado em relação àqueles profissionais que atuam, que pretendem atuar no envelhecimento, tentando trazer ao menos alguns conceitos básicos que são importantes para a gente não repetir e não continuar reproduzindo o estigma que a gente tem em relação ao nosso próprio envelhecimento, né? Então, nós temos alguns cursos que estão no ar, né? Alguns deles até coloquei aqui. Esses vão entrar agora, estão com inscrições abertas e outros a gente já está ministrando, e é para as pessoas que têm um interesse no tema envelhecimento. Então, normalmente, em nossas salas, nós temos salas hoje na modalidade remota, gente de 20 anos a 80 anos. É para quem tem interesse, seja para cuidar dos idosos, das suas famílias, entender o próprio envelhecimento, ou então empreender na área, abrir um negócio, enfim, pessoas que querem de fato entender o que é isso, né? E, por outro lado, também eu gostaria de apresentar, nós temos também a editora que é segmentada na área do envelhecimento, e em dezembro nós, inclusive, lançamos um livro que foi produzido com apoio de colegas da PUC de São Paulo, que é Longe Viver, Políticas e Mercado, que é justamente trazendo subsídios para profissionais
educadores e pesquisadores, onde a gente traz um pouco o que vem a ser essa cultura da longevidade, traz o que seria essa gestão, pensando na gestão de uma vida mais longa, né? E o e-book, o livro impresso, ele tem um preço, e o e-book, que também está lá, está gratuito. Então, assim, eu até sugiro, quem gostaria de conhecer um pouco mais, veja, leia o livro, né? Comece a entender um pouco mais quem nós somos, né? Porque amanhã serão outros, né? E possivelmente muitos daqueles que nos assistem, né? Eu acho que era isso, muito rapidamente, né? Que eu gostaria de falar brevemente sobre esse nosso processo, tá bom? Obrigada, gente. Bom, antes do Egídio começar, eu queria apresentar a Beltrina, que acabou de falar aqui para vocês, que eu acho que faltou aqui uma apresentação, que estava lá nos convites. A Beltrina é formada em jornalismo, com especialização e mestrado em planejamento de administração do desenvolvimento regional e doutorado e pós-doc em ciências da comunicação pela USP. Atualmente ela é professora da PUC, na Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, no curso de Psicologia, coordena um grupo de pesquisa longevidade, envelhecimento e comunicação e atua na área da gerontologia social e na divulgação científica com o website do Portal do Envelhecimento. A Beltrina é gestora desse portal, que tem muito conteúdo sobre o tema, a revista Portal de Divulgação, a editora Portal Edições e o Espaço Longeviver. Super obrigada, Beltrina, por estar aqui com a gente. Passo, então, agora a palavra ao Egídio, e aí, então, eu vou fazer da maneira correta, que é apresentar o Egídio antes da fala. O Egídio, ele tem graduação em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, residência e doutorado em Nefrologia pela Universidade de São Paulo, professor de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul, diretor de Desenvolvimento Institucional do International Longevity Center do Brasil, diretor da Ativem, Aging 2.0, Brasil, coordenador da Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, e USP 60+, né, mais conhecida como USP 60+, coordenador do programa na USP Rumo ao Envelhecimento Ativo, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP e acaba de lançar um livro que eu faço questão aqui pra gente. Então, a sua vez agora, Egídio. Seu fone está desligado, querido. Tá bom. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado à CBPM pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês e falar de um tema que me é extremamente caro, que é a questão do preconceito, mais especificamente do idadismo. Vou só pegar aqui a aula. Então, o tema da aula é idadismo. O título foi escolhido porque o idadismo, o preconceito pela idade, representa o mais universal dos preconceitos, diferentemente do preconceito pela raça, do preconceito pelo sexo, do preconceito por orientação sexual. Todos nós, ao envelhecermos, sofreremos com o idadismo. E, apesar de ser o mais universal dos preconceitos, ele é muito pouco percebido, tanto pela pessoa que sofre esse preconceito, como pela sociedade como um todo. E o meu objetivo da aula é que, nessa questão do mercado, vocês consigam realizar ou entender como o idadismo acaba sendo um fator predominante para que os empreendedores, os stakeholders, os formadores de opinião, apesar de saberem da importância do segmento da população idosa, do segmento 60+, acabem investindo tão pouco nesse segmento. Apesar de todos os números que nós temos em relação à economia, em relação aos dados demográficos. Então, a primeira pessoa que denominou e descreveu descreveu o idadismo foi esse geriatra norte-americano, Robert Butler, e ele fez isso em 1969. Mas do ponto de vista histórico, o idadismo existe há séculos. Nós temos relatos desde a época neolítica de idosos que eram deixados para morrer, abandonados, quando deixavam de ser produtivos. E esse idadismo veio permeando toda a nossa história até os dias de hoje. Mas o Butler descreveu o idadismo
como uma estereotipização sistemática e discriminação das pessoas por serem velhas, ou seja, por levar em consideração essa idade cronológica. Esses estereótipos, eles podem ser estereótipos positivos ou negativos, na sua grande maioria negativos, e eles ocorrem num contexto tanto micro quanto macrocultural. E quais são os motivos que fazem com que o idadismo aconteça e ele esteja tão presente em toda a nossa sociedade? Primeiro, a questão da valorização da juventude. Há muitos séculos, nossa sociedade é uma sociedade centrada no jovem. Ela valoriza o jovem. O jovem tem o papel de ser transformador, de ser produtivo, um papel que ele adiciona à sociedade como um todo. Depois vem a questão da industrialização. Nessa industrialização com a produção em massa, quem tinha força física tinha um papel na sociedade. O idoso, por não ter essa força física, era considerado e colocado à parte da sociedade. Mais recentemente, a questão da tecnologia. Então, criou-se um gap tecnológico e hoje nós temos como um dos locais mais preconceituosos em relação à idade no mundo, o Vale do Silício, que é a nossa meca da tecnologia. E nós temos a questão também do mercado, porque o mercado vê o jovem como o seu objetivo principal, como o seu alvo principal, e acaba deixando tudo aquilo que ele relaciona com uma imagem de perda, como a Beltrina já comentou anteriormente, de lado. E a própria autopercepção da pessoa, em que ela quer se afastar daquele estereótipo do velho, porque ela considera o velho como tudo de negativo que ela foi incorporando ao longo da sua vida. Então, a criação desse preconceito, ele decorre de uma relação recíproca, em crenças que são estabelecidas desde muito cedo, são os acordos cognitivos que nós fazemos, sem discutir esses acordos, os estereótipos que são passados para a gente, nós incorporamos esses estereótipos, que são tanto descritivos, como também determinam as nossas condutas. Isso faz com que nós criamos esses preconceitos que vão nortear nossos comportamentos e atitudes, e tudo isso vinculado dentro de um contexto social e científico e que acaba por determinar práticas e políticas sociais. E quais são essas crenças? A crença de que todo idoso é dependente, de que o idoso ele vive isolado da sociedade, que o idoso é improdutivo, que o idoso representa uma desvalorização da sociedade, que envelhecimento está associado a doença, incapacidade e declínio, e que envelhecimento é morte. Então, são essas crenças que determinam a criação desses estereótipos e desse preconceito. E o idadismo está presente em diversos níveis. No nível pessoal, o nível interpessoal, como a gente vê o outro, e o nível institucional. E assim como o racismo é um preconceito completamente estruturado em nossa sociedade. No nível pessoal, nós temos a incorporação dos estereótipos. Então, desde muito cedo, nós somos apresentados a essa imagem do velho dependente, a essa imagem do velho que é um ser ranzinza, a essa imagem do velho que é um ser à parte da sociedade, e isso é incorporado, é internalizado na gente de uma forma muito precoce. Existem alguns estudos em relação ao racismo que mostram que essa internalização acontece por volta dos 6 anos de idade. E aí, esses conceitos, esses estereótipos que estão internalizados, em determinados momentos, eles são ativados. E aí nós temos a ameaça desses estereótipos. Eles deixam de ser somente aquela visão, aquela imagem que estava dentro de nós, e ele passa a governar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. A nível interpessoal, o idadismo é estabelecido na forma como nós vemos e tratamos o outro que consideramos idoso. E aí o que se encaixa melhor nisso é o modelo do estigma. Nós percebemos aquele idoso como um ser que é prejudicial ao nosso círculo, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista econômico. E nós tendemos a afastá-lo cada vez mais do círculo que nós fazemos parte e afastá-los cada vez mais de nós mesmos. E isso respalda a teoria dos conflitos intergeracionais, que foi a tônica de toda a
a publicidade na década de 80 e 90 e que existe até hoje e que com isso fomenta essa divisão, essa separação entre o jovem e o velho. Uma pesquisa que mostrou essa forma como o velho é visto foi uma pesquisa feita no Facebook. Então, eles pegaram 84 grupos de Facebook com 25.489 indivíduos e eles mostraram que existia descrições de 83 estereótipos em relação a essas pessoas idosas, estereótipos negativos. 74% eram críticas negativas de uma forma geral. 41% versava sobre a questão da debilidade física. 24% a debilidade cognitiva. 37% advogavam a exclusão dos idosos de atividades públicas, como compras em shopping center ou idas a supermercados. E 23% tratavam o idoso como ser infantil, infantilizavam esse idoso. E a idade média da criação desses criadores, desses grupos de Facebook, estava em torno de 20 a 29 anos, mostrando que é assim que o jovem vê o idoso. E isso foi replicado em diversas outras experiências. Tem a Sociedade Americana dos Aposentados, que eles fizeram uma experiência extremamente interessante. Eles perguntaram a jovens universitários norte-americanos de 18 a 25 anos como ele via o idoso. Então, todos eles representavam o idoso que existia na cabeça deles. Então, eles mostravam aquela pessoa curvada, com um passo lento, que não conseguia fazer uma atividade física, como, por exemplo, tocar a mão no chão ou qualquer outro tipo de atividade. Era assim que ele via, essa decadência do corpo associado ao envelhecimento. E eles perguntaram qual a idade que eles consideravam a pessoa como idosa. E a idade variou de 35 a 60 anos. Então, aos 35 anos, um indivíduo de 18, acho que aquele 35 já é um ser velho e que tem esse estereótipo da velhice. No nível institucional, esse estereótipo, o idadismo, ele está associado em vários ambientes. Então, ele determina as nossas políticas públicas. As políticas públicas que são feitas para a pessoa idosa, habitualmente não tem uma pessoa idosa que esteja inserida desde o início na confecção dessa política pública. Ou, simplesmente, os idosos são excluídos dessas políticas públicas, como nós vimos recentemente no contexto da pandemia pela Covid-19. No mercado de trabalho, o mercado de trabalho é um ambiente altamente discriminatório para a pessoa que está envelhecendo. E, por mais surpresa que pode parecer, nas próprias instituições de saúde, que deveriam, teoricamente, ser as menos preconceituosas. Então, aqui nós temos mais uma pesquisa da AARP, que é a Associação Americana dos Aposentados, que mostrou que 1 em cada 5 trabalhadores nos Estados Unidos tem idade superior a 55 anos. E 64% deles disseram ter visto ou experimentado discriminação pela idade no mercado de trabalho. E 58% deles acreditam que essa discriminação começa a partir dos 50 anos de idade. Aqui no Brasil, nós temos essa pesquisa feita com as empresas que, teoricamente, seriam as mais diversas do mercado. E, surpreendentemente, quando a gente verifica número de vagas de emprego oferecidos para pessoas acima de 65 anos, está em torno de 0,5% a 1%. Isso as empresas mais diversas. Nas instituições de saúde, essa pesquisa feita com as instituições de saúde norte-americanas, mais de 6.000 pessoas foram ouvidas e perguntaram a elas qual era a característica que levava a uma maior discriminação dentro de instituição de saúde e que elas foram vítimas. E praticamente 30% referiram a idade. Então, no ambiente de saúde, esse idadismo se expressa de diversas formas. Começa na instituição da Faculdade de Medicina, no curso de Medicina. Pouco se fala sobre geriatria e gerontologia no curso de medicina. Você tem disciplinas específicas de pediatria, estágios específicos de pediatria, mas você não tem de geriatria. E a maior parte dos pacientes que são atendidos na clínica médica são pacientes acima de 60 anos. O número de estudantes que optam pela carreira de geriatria é cada vez mais baixo, porque eles têm na imagem dele que o paciente geriátrico
é um paciente que dá mais trabalho, é um paciente poliqueixoso e que dá pouco retorno financeiro. Tempo de consulta que se gasta no consultório com o paciente jovem e o paciente velho é menor para o paciente velho, independentemente do fato de, teoricamente, esses pacientes terem mais doenças crônicas. Então, o preconceito está inserido. E, como eu falei, ele determina o nosso comportamento e as nossas atitudes, mesmo que de uma forma não consciente. E, em relação à prevalência, como eu falei, ele é universal e altamente disseminado na nossa sociedade. Essa foi uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde em 2016, com o objetivo de conscientizar o mundo a respeito do idadismo, e foi uma pesquisa feita com 83 mil idosos em 57 países, e mostrou que 60% deles disseram não serem respeitados. Aqui no Brasil, uma pesquisa feita pela Publifolha demonstrou que, entre cada 10 brasileiros, 9 acreditavam existir preconceito contra o idoso. 31% das pessoas com mais de 60 anos já se sentiram discriminadas. E se a gente pega a casuística de outros países, essa casuística está em torno de 80% a 90%. É que a nossa população e população de outros países percebem pouco o preconceito, porque elas acabam se adaptando a essa discriminação. 12% relataram que a falta de respeito ocorria na forma de xingamentos, deboches e apelidos. 8% falta de respeito no transporte público. Mas, apesar disso, eles disseram que se sentem menos preconceito no trabalho. Mais uma vez, essa percepção que está pouco aguçada. E quais são as consequências do idadismo? São várias. Nós temos mostrado hoje pesquisas que mostram a correlação de idadismo e aumento do risco de demência. Aqui é o volume do hipocampo com a estrutura no cérebro que está relacionada à memória. Quanto menor o seu volume à medida que você envelhece, menor, obviamente maior, sua perspectiva, sua probabilidade de ter um quadro de declínio cognitivo e demência. E aqui são indivíduos que tinham um estereótipo positivo, ou seja, eles tinham imagem positiva do que é envelhecer, e aqui aqueles que guardavam imagem negativa do envelhecimento. E esses indivíduos foram avaliados seriadamente durante anos com tomografia computadorizada. E o que eles viram é que aqueles que tinham essa visão negativa do envelhecer tiveram a redução mais acentuada do volume desse hipocampo. Quando essas pessoas morreram, elas foram, obviamente, submetidas a estudos de necrópsia, os cérebros foram estudados e os marcadores biológicos do envelhecimento, que são aqueles emaranhados e as placas de amiloide, estiveram mais presentes naquelas pessoas que tinham uma imagem negativa do que era o envelhecer. Um outro fator que está associado é hábito de vida. A gente sabe, como a Beatrina falou, que 25% da forma como nós envelhecemos decorre da nossa longevidade, decorre do contexto genético. 75% decorre do ambiente e das nossas opções de vida. E dentre essas opções de vida, nós temos, obviamente, os nossos hábitos de vida saudáveis. E o que é que faz com que tantas pessoas idosas, ou à medida que se aproximam do envelhecer, tenham hábitos de vida menos saudáveis? Porque elas têm uma visão negativa do envelhecer. E essa visão negativa do envelhecer faz com que elas não consigam se inserir ou não consigam seguir hábitos de vida mais saudáveis. Tá bom? Um outro fator que está associado ao idadismo é o risco de doença cardiovascular. Mais uma vez, aqueles indivíduos que tinham uma avaliação mais positiva do envelhecer tiveram menos doenças cardiovasculares nesse estudo aqui, que foi um estudo longitudinal de 30 anos de acompanhamento. E, por fim, o mais impactante. Como você vê o seu envelhecimento pode também determinar o quanto você envelhece. Pode determinar a sua longevidade. Então, aqueles indivíduos que tinham um valor, uma imagem mais positiva do envelhecimento, viverem cerca de 7 anos a mais do que aqueles que tinham imagem mais negativa do seu envelhecimento. Também nesse estudo longitudinal de praticamente 30 anos de acompanhamento. Então, não é um preconceito que a gente tem que discutir simplesmente pelo fato de que ele é prevalente.
é um preconceito que a gente tem que discutir porque ele está estruturado na nossa sociedade como um todo, isso há séculos, e ele tem, já agora, estabelecido por uma série de pesquisas científicas, implicações muito graves. Então, se a gente pensa que nós estamos vivendo e celebrando, e deveríamos celebrar, e devemos celebrar esses anos a mais que nós ganhamos de expectativa de vida, nós temos um fator que é muito mais impactante que outros fatores de risco e que a gente está comentando muito pouco, né? E que é o nosso futuro, né? É um preconceito contra nós mesmos. Então, nós alimentamos um preconceito contra o nosso futuro, né? O que é mais intrigante. E como a gente pode combater esse preconceito? E aqui tem uma frase, né, do Nelson Mandela, que ele diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Né? Então é isso, gente. A gente tem que conscientizar. A gente tem que levar a essas pessoas o conhecimento do que é o idadismo. Que são atitudes aprendidas socialmente. Elas não estão inerentes em nós. Elas podem ser modificadas. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de campanhas. A gente faz isso através da intergeracionalidade. É a teoria do contato. Aquele jovem tem que estar em contato com aquele velho. E esse contato não pode ser perdido. Tá bom? Ele tem que saber que velhice não representa somente doença. Que pode ter doença? Pode. Pode ter incapacidade? Pode. Pode ter produtividade? Pode. Que o velho não é simplesmente como todo velho, todo mundo igual. Que cada ser é um ser singular, é um ser único. E baseado nisso, a Organização Mundial de Saúde lançou essa campanha em 2017 de conscientização do idadismo com 10 concepções que aumentam o idadismo e que deveriam ser combatidas. A primeira é de que todo idoso é típico. Não, cada ser é um ser, com uma história de vida, como a Beltrina falou, com uma narrativa de vida diferente, que o diferencia de qualquer outro. Então, como ela mesma falou, ela é Beltrina, de 61 anos, classe média, escolarizada, entendeu? Que é diferente de qualquer outro idoso. Tá bom? A diversidade do idoso não é aleatória. Decorre das suas opções de vida, da sua história de vida, do contexto cultural e do contexto social em que ele está inserido. Que todo idoso é dependente. Não. A maior parte dos idosos não é dependente. Tá bom? Que o envelhecimento populacional aumentará enormemente os custos com a saúde. Não. Uma população que você consegue investir desde cedo é uma população que se mantém produtiva e que gera renda para essa sociedade. Isso que a gente chama do terceiro dividendo econômico. Tá bom? Que 70 é o novo 60. Não, 70 é 60, é 70, 60 é 60. Só que, obviamente, num outro contexto. Sabe? É um outro indivíduo. Que boa saúde no idoso é ausência de doença. Não. Hoje em dia o contexto de saúde é muito mais amplo. Não é só a questão física, mas a questão também social, a questão mental. Então não é só a presença ou ausência de doença. Você pode ter uma doença, mas ser um indivíduo saudável. Tá bom? As famílias são as únicas responsáveis por prover o cuidado que o idoso requer. Não. O Estado tem que ser responsável também por esse cuidado. Tá bom? As famílias diminuíram, né? Nós temos um Estado que tem que cuidar do seu cidadão, que tem que cuidar da sua população. Que gastos com a população idosa não são investimento, pelo contrário. É um investimento que rende muito. A forma como envelheço é determinada principalmente pela genética. A gente viu que não, somente 25%. E a aposentadoria mandatória pela idade ajuda a criar empregos para jovens. Não, isso é uma ilusão. O que cria emprego é uma economia forte, uma economia que gire. E as mensagens que nós devemos passar é que todo envelhecimento é natural e poderoso, que a experiência é insubstituível, que envelhecimento representa diversidade e que uma sociedade diversa é uma sociedade mais rica, todos ganham, que idadismo é tão inaceitável quanto o racismo e sexismo, que o longo passado é tão valioso quanto o longo futuro, que idadismo é o último dos preconceitos vistos pela sociedade, que ele lentifica as reformas de saúde necessárias,
que em medicina ele representa menos, pior e muitas vezes nenhum tratamento, que vergonha e estigma mantêm o estado atual, que o idadismo destrói o nosso sentimento de autoestima e que ele legitimiza o abuso, tá bom? E aqui na Covid nós vimos o idadismo extremamente expresso, manifesto. Na ausência de políticas públicas para essa população que se sabia desde o início ser mais vulnerável, na exclusão do idoso de protocolos de tratamento e consenso de tratamento, na idade cronológica como determinante de tratamento e mesmo do tipo de tratamento que você recebia, na ausência de uma medida, de uma política efetiva para ILPIs, onde os idosos são mais vulneráveis, mais uma vez na humanização do idoso como um todo, baseado somente na sua idade cronológica, e com a imposição da quarentena, o estabelecimento do gap digital e a potencialização do isolamento social e da solidão desse idoso. No ano passado, nós fizemos a campanha do Orgulho Prateado. Esse ano repetiremos. Beltrina foi uma parceira da campanha, a PUC, tá bom? É uma campanha de conscientização e combate ao preconceito pela idade. Aqui estão nas mãos os mitos do envelhecimento. E eu lancei um livro recente, que é o Idadismo, aí o título, Uma Universal Pouco Percebido, que eu teço, comento esses vários aspectos que permeiam essa questão do preconceito, tá bom? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês um filme. Hey, old man! What are you doing here? You're too old for this. Old. Old? Old. I used to be with it, but then they changed what it was. Too old to start a rock band. Women aren't sexy when they're old. We're looking for someone a little younger. Make it, lady, we're younger and faster. I can't fill up a space shuttle with geriatrics. Getting old sucks. Did you just call me old? Sure, we're too old to change the world. But to build a really better world sometimes means having to tear the old one down. You know, at my age, I only have one speed, breakneck. Face it, girls. I'm older and I have more insurance. And not that it matters, but I am 52 and I will rock this dress. Look and learn, boys, because if you ask me, this is what cool is. Então, esse é... Estão me ouvindo? Tá bom. Então, esse é um filme feito também pela sociedade americana, que é dessa forma, com pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, que mostram toda essa riqueza do envelhecer, tá bom? E aí eu gostaria de terminar também com a frase de eu admiro bastante, a Simone de Beauvoir, que ela fala o seguinte: se nós não sabemos o que nós seremos, nós não podemos saber quem somos. Deixe-nos reconhecer nesse velho, naquela velha. Isso deve ser feito se nós quisermos atingir a totalidade do estado humano. Então, a nossa vida é muito rica para a gente compartimentalizar e para a gente discriminar, né? Sejamos inovadores, como a gente fala sempre, inovação, e aceitemos uma ou outra e aceitemos a nossa velhice, né? É muito mais produtivo e enriquecedor. É isso que eu queria falar. Obrigado. Muito obrigada a você, Egídio, pela tua participação. Essa escolha de trazer para vocês aqui dois dos quatro, entre os 4 palestrantes que têm esse super viés acadêmico, além de tantas outras qualidades e especificações, acho que é exatamente para trazer essa riqueza de conteúdo, essa profundidade de conteúdo, né? Que poucas vezes a gente vê nesse tema sobre envelhecimento. Todo mundo parece que sabe um pouco, todo mundo parece que tem o que para falar, mas quando a gente escuta vocês, Beltrina e Egídio, é sempre inspirador. Aí, muito obrigada pela contribuição de vocês. Bom, eu como estou aqui tocando as apresentações, eu vou me apresentar, porque agora é a minha hora.
Eu sou Gabi Michelin. Eu vou ler aqui, gente. Eu sou publicitária com MBA em Marketing, mestre em Gerontologia Social, com muito orgulho com a Beltrina Cortê sendo a minha orientadora. Sou diretora de inovação da SBPM, diretora da Ativem, Aging 2.0 aqui no Brasil também, e fundadora e gestora da empresa Raízes.etc, que é uma empresa especializada no envelhecimento, e sócia-diretora, junto com a Aurora Yasuda, que aqui nos assiste, em Histórias Contadas, onde a gente faz registros biográficos de vida. Eu vou aqui, então, dividir aqui a minha apresentação com vocês e vou falar um pouquinho da minha experiência no mercado, no que a gente vem propondo e conversando com as empresas, né? Então, Raízes existe por uma velha demanda. Quando a gente fala que agora tem um novo target, que agora tem um novo público, não, gente, esse público existe faz muito tempo. Ele não é novo, ele pode estar diferente, ele pode ter mais quantidade, mas é um público que está aí para a gente atender desde muito tempo. A gente aqui nunca olhou para ele, né? E por que a gente olhar para a longevidade? Para que olhar? Para que ter esse olhar mais próximo? Eu tive uma avó Ilka, essa de shorts vermelhinho sou eu. Eu percebo que muitas das pessoas que entram em startups nesse mercado e tal, muitas são motivadas pelas experiências familiares de envelhecimento, né? E comigo não foi diferente. Eu tive aí minha bisavó que me mostrou uma positividade no envelhecer muito grande. Mas mais importante que isso, que o envelhecer está muito perto da gente, né? Está dentro da nossa casa. Quem aqui não tem um idoso, um velho, tão perto? A gente conhece, a gente sabe o que a gente está falando, né? A gente percebe o envelhecimento em nós mesmos, no cabelo branco, na pele que enruga. Outro dia eu fiz um filminho que eu gosto de falar do meu envelhecer, do meu lóbulo que estava um pouquinho envelhecido. E assim a gente percebe o envelhecimento em nós mesmos. Então, quando a gente fica num lugar onde a gente fala do envelhecimento lá fora, já tem alguma coisa errada por aí, né? A gente pode olhar no espelho e encontrar esse envelhecimento tão fácil assim. E é um envelhecimento que não acontece numa virada de chave, né? É um envelhecimento, como a Beltrina falou muito bem, é um processo natural que passa pela nossa vida toda. Então, não é que a gente chega lá nos 60 e vira a chavinha e fala, agora eu vou fazer parte desse grupo aqui, né? Então, a gente tem um relacionamento com o consumidor e agora que ele vira 60, aí a gente para de se relacionar, porque daí não é o nosso target, né? Ou senão a gente vai criar um novo jeito para se relacionar, né? Porque não é o nosso target. E não é assim, a gente se relaciona com o nosso consumidor e se relaciona com esse consumidor que envelhece durante todo o percurso das nossas marcas e desse indivíduo consumidor. Bom, aqui tem uma informação, acho que o Martin vai até mostrar mais os dados para vocês, os números depois, mas essa informação eu gosto muito de mostrar. A gente tem aqui uma projeção para o futuro da ONU de 2100, que os 60 a mais serão 40%, 72 milhões. Os 80 a mais serão 15%. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem, atualmente, os 60 a mais, 14%. O Martin sabe bem direitinho esse número, porque ele tem um contador aí, depois ele conta para vocês. Mas, e aí, o mais intrigante disso, primeiro assim, é interessante a gente olhar esses números divididos, né? Dos 60 a mais, dos 80 a mais. Porque quando a gente coloca 60 a mais e todos os 60 a mais dentro do mesmo balaio, a gente está falando de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos de vida. É como se a gente pegasse a criança que acabou de nascer e botasse no mesmo balaio que um rapaz de 17, que um rapaz de 24, que um adulto de 30 e tantos, né? E são tão diferentes, né? No envelhecimento a gente também tem essa diferença. É importante a gente olhar para essas diferenças.
das faixas etárias dentro dos 60 mais, né? E outro ponto interessante aqui é que quando a gente olha para 2100, a gente fala, poxa vida, 2100 lá na frente, né? Por que eu vou olhar para esse número lá na frente? Eu preciso fazer uma entrega de venda, eu preciso resolver uma questão de marketing agora, né? Para esse semestre. E aí teve um dia que eu resolvi fazer minhas contas. Eu tenho na minha vida 3 príncipes, que são aqui o Bernardo, o Antônio e o André. E quando eu fiz as contas e pensei que eles vão envelhecer, né? Eu descobri que lá em 2100, o Bernardo vai ter 97 anos, o Antônio vai ter 84 e o André vai ter 86 anos. Eles serão os velhos lá em 2100. E eu resolvi que eu não posso ficar parada aqui agora sem construir e sem ajudar a construir esse envelhecimento que eles vão estar vivendo e que eu não vou estar presente, mas que hoje eu posso fazer essa diferença. E aí olhar para 2100 fez toda a diferença para mim. E é esse o convite. Vocês devem estar aí fazendo continhas, mas é esse o convite para esse olhar para 2100. Uma outra coisa que me intrigava também, foi até um dos motivos que me empurrou para esse mercado, né? Foi que eu trabalho na área de pesquisa há 24 anos e foram raras as vezes que os questionários, a galera aqui que é de pesquisa, que deve ter bastante gente, que os questionários não eram assim, né? Quando a gente tinha ali a pergunta do perfil do entrevistado, a gente chegava ali nos mais de 61, a gente tem o encerre. Quando não é 55, 50, 49 anos, encerre. E a gente costuma encerrar, e a gente costuma não ouvir essas pessoas, né? E aí, então, eu fui investigar um pouco isso com os maiores institutos de pesquisa, os 5 maiores institutos de pesquisa do Brasil, que atendem as grandes empresas, e ouvi um pouquinho o que que eles falavam, né? Como que eram essas impressões aí sobre isso. E, de fato, né? O que foi passado foi que, de fato, os clientes costumam pedir para se investigar pessoas com até 55 anos. Raramente com 65 anos. A gente comprova mesmo essa minha impressão, essa minha hipótese. Primeiro, para manter o histórico de informações. A gente sempre perguntou assim, vamos continuar perguntando assim para manter o histórico. Se eu mudar, aí eu vou perder o parâmetro de comparação com as pesquisas e os dados anteriores. Mas quando alguma coisa relevante acontece, esses dados são mudados, né? A gente consegue fazer esse comparativo de algumas maneiras, né? Outra coisa que a gente percebia, que eles percebem, é que também por conta da otimização da verba com a garantia de base de leitura até os 55 anos, ou seja, a gente tem pouco dinheiro, a gente precisa investir em alguns questionários, então eu prefiro colocar esses questionários no target, como o Egídio estava falando, que é um target mais relevante para mim, que é até essa idade, né? Que aí vem toda essa questão do interesse no olhar dos jovens, né? Também foi dito que não há intenção de exclusão. Então, não vamos excluir porque não nos interessa. Não, vamos focar somente em quem interessa, né? Mas tampouco há planos de mudar essa prática. A gente não escuta, a gente não vê, a gente não percebe nenhum movimento mesmo vindo dos clientes, exceto aqueles que já trabalham, né, com produtos, com o mercado do envelhecimento, com produtos para o envelhecimento para os idosos, mas não tem interesse em mudar e nem a gente percebe nenhum movimento de mudança aqui. Quando a gente vai começar, então Raízes aconteceu e aí comecei a ir prospectar, comecei a ir até alguns clientes para contar um pouquinho e para convidar e deixar a pulguinha atrás da orelha sobre o envelhecimento. Vamos olhar para essas pessoas, vamos olhar para esse consumidor que está em transformação. E aí eu tinha um caderninho que eu não resisti a ir anotando
os feedbacks que eu recebia. E aí consegui algum punhado de páginas aqui que eu vou dividir com vocês. Então, tem aqueles clientes que falam assim, mas 2100 é muito longe, né? Tipo, ainda tem muito tempo para lá, não vou pensar nisso agora, né? Foi daí que eu comecei a fazer aquelas contas. Aqueles outros que falam, nossa, então a pirâmide vai inverter mesmo, né? Como se fosse uma grande novidade, né? Que já está acontecendo, o Martin vai mostrar para a gente um pouquinho mais depois. Aqueles que falam, aqueles que já caem a ficha, falam, não, então a pirâmide já está invertendo, né? A gente já tem mais essa população com novos hábitos, a gente já tem mais essa população em maior quantidade. Então, só que como que eu vou fazer para associar a minha marca aos velhos, né? Não é legal ter essa associação. Mas aí a gente percebe, a gente começa a olhar que algumas marcas já começam a fazer isso muito bem, né? Se a gente tira aquele estereótipo, aquela dualidade de ou eu falo do velho que precisa de ajuda para aqueles produtos, para o velho debilitado, para o velho doente e tal, ou para o velho jovem, né? Se eu percebo que tem vários tons de cinza aqui dentro e que eu posso ter uma infinidade de formas de me comunicar, eu começo a perceber que eu posso ter uma grande forma de incluir o idoso dentro junto com a minha marca, dentro das minhas comunicações até. E também aquilo, né? Os velhos hoje estão tão jovens, né? E aí é isso, associa os velhos lá para o lado do jovem, porque, inclusive, até respondendo uma das perguntas que já estava aí, é isso, a gente tem um formato social de mercado, onde para fazer parte, você precisa consumir. E para consumir, você precisa ser jovem. O consumo ele é feito para os jovens, né? Então, se eu quero vender também, ou ampliar esse mercado para o idoso, o que eu faço? O mercado poderia, né? Nós poderíamos, profissionais de marketing, de pesquisa e estratégia, poderíamos olhar para esse consumidor e atender com o que ele precisa. Ou, se não, o que está acontecendo, o que a gente tem feito? Vamos colocar esses idosos aqui nesse pacote, desse formato que já existe, que é o formato do jovem, e aí a gente atende com a mesma forma, né? Com o mesmo formato. Eu não vou me transformar, eu não vou me reinventar para atender essas necessidades específicas, esse target que traz necessidades específicas. Eu trago esse target para dentro de um formato que já existe, que é o formato do jovem. E aí a gente chega até a ouvir uma cliente que resolveu ser mais sincera e falou, é um tema bem delicado, né? E aí ela suspira, para um tempo e fala, eu tenho muito medo de morrer. E como é isso? É o próximo vagão, né? É aquilo um pouco do que a Beltrina trouxe, né? É o próximo vagão. E a gente, quando fala de envelhecimento, a gente logo associa e todos esses receios, esses medos, esses preconceitos vêm à tona. Com isso, a gente vê que muitas empresas ainda estão distantes do universo da longevidade, sendo o tema ainda um tabu, né? Melhor não falar, melhor não olhar, melhor não me associar a esse tema. Mas ano passado a gente, junto com um super parceiro, a Longevidade Expo Forum, que faz uma das maiores feiras do tema, a gente fez uma pesquisa em outubro de 2019, com todos os visitantes, onde 72% eram mais de 50 anos, né? Alguns inscritos que não foram e 51 expositores, empresas, startups e marcas que já estão focadas nesse público consumidor. E o que a gente vê? Que há muita oportunidade para atender os idosos em todas as categorias que a gente avaliou, porque a gente perguntou para eles, pensando agora nos produtos e serviços que atualmente são oferecidos aos idosos, o quanto você acha que cada um oferece boas soluções e adequadas às necessidades dos idosos? E a gente vê que a grande maioria está aqui ainda a primeira página, onde a gente tem aquelas respostas de sim, oferecem boas soluções aqui, o máximo 46% em serviços de viagem e turismo, 40% em produtos e serviços de cuidados pessoais e bem-estar, 39% de produtos e serviços de estética e beleza, serviços de lazer e entretenimento, 39%,
mas a gente vê que o número maior aqui é do mais ou menos. Tá me entregando mais ou menos aqui, né? Ainda dá para ser melhor. E quando a gente vai para a página seguinte, que é uma continuação desse gráfico com outras categorias, a gente vê que esse número é ainda maior. E ainda a gente vê aqui alguns números altos de empresas de categorias que não estão oferecendo nada do que eu preciso. Serviços financeiros, produtos e serviços de transporte e locomoção. Opa, deixa eu diminuir aqui. Moradia, serviços para trabalho e empreendedorismo, né? Então, a gente tem muito o que fazer. Tem muitos mercados, muitas categorias, muitas indústrias que podem se adequar e entregar melhor o que a gente está oferecendo para o consumidor idoso, né? A gente vê também aqui nesse mesma pesquisa, a gente perguntou um monte de atributos, a gente colocou vários atributos ali, atitudinais, do que esses idosos estariam ou não a fim de fazer. E a gente percebe os idosos cheios de atitudes, cheios de vontades, cheios de desejos, cheios de planos, né? Quero ser ativa, independente e poder fazer as minhas próprias escolhas, 98%. Quero me transformar sempre que possível, continuar evoluindo. Concorda totalmente, 98%. Quero ter acesso aos recursos necessários para ter uma boa velhice, quero viajar, quero me divertir, quero aceitar o meu envelhecer, que é um processo natural, quero me atualizar sempre com novas tecnologias, gente, 95%. Quero estudar e adquirir conhecimento. Não quero dar trabalho para os meus filhos e netos, e também a gente tem em outra pesquisa que também não tem vontade muito de ficar cuidando de neto. Não quero estar sozinha, quero ter familiares por perto. Quero construir um legado e deixar boas lembranças para as próximas gerações. Quero ter respeito social e ser reconhecida pela sociedade. Quero me envolver mais em arte e cultura. Quero combater os efeitos do envelhecimento, seja na aparência ou nas limitações. Quero ter trabalho e continuar trabalhando. Quero estar mais tranquila e descansar. Então, muitas dessas atitudes mostram uma atitude, uma disposição muito diferente daquela imagem de idoso que a gente construiu e que a gente tem de um idoso de 30, 40 anos atrás, que depois da aposentadoria, com 60 anos, 65 anos, o que ele mais queria era poder descansar, poder ficar em casa para viver os seus próximos 5 anos de vida. A realidade hoje e os idosos hoje são muito diferentes, né? E já tem empresas que estão reconhecendo isso, as empresas que estavam lá, que são empresas que oferecem produtos e serviços específicos ao consumidor idoso, já dizem aqui, há desejo entre os idosos de viverem melhor, buscam mais mobilidade, buscam mais bem-estar. Os idosos são consumidores que buscam mais interação, buscam por cuidados físicos, estão investindo em si mesmo, então deixam de ser aqueles idosos que passam a trabalhar e deixar o legado para os filhos somente, passam a investir no seu envelhecer e buscar mais conforto e bem-estar para si. E há uma maior empatia dos idosos com as marcas e produtos e serviços que usam. Então, é um target, é um consumidor ainda mais fiel. Bom, a indústria, então, pode oferecer produtos e serviços mais adequados às necessidades atuais dos idosos, que apresentam novos hábitos, novas atitudes e são consumidores potentes. Raízes trabalha um pouco para isso. Esse é o nosso site, raízes.etc.br. Vocês podem entrar lá e ver um pouquinho de tudo que a gente faz, junto aí com o Núcleo 60+, que é uma junção de empresas que dentro do Núcleo 60+, está Raízes, está a Senior Lab do Martin, que vai nos falar agora, o próximo palestrante, e também a Ativem do Sérgio, que é também presidente do Aging 2.0. Então, tem um time grande aí dentro do núcleo para poder estar junto com as empresas que precisam desse olhar, desse conhecimento e dessa mudança que a gente quer proporcionar aí, desse olhar mesmo para o envelhecimento aqui no Brasil, tá? Deixo vocês aqui, vou apresentar então agora, deixa eu parar de dividir aqui
minha apresentação e vou apresentar aqui então para vocês o próximo palestrante, que é o Martin Henkel, gestor de marketing e negócios no mercado financeiro por 15 anos, onde foi o criador do naming da marca GetNet. Há 7 anos fundou a Senior Lab, Mercado e Consumo 60+, é co-criador da certificação funcional, que avalia produtos, embalagens, equipamentos e dispositivos de uso pelo 60+, é diretor do Aging 2.0 e cofundador do Núcleo 60+, em São Paulo. Um hub de marketing, de pesquisa e de inovação, como eu acabei de apresentar para vocês. Então, agora é sua vez, Martin. Legal, Gabi. Obrigado. Quero dizer o seguinte, ó, o que eu assisti até agora, sem dúvida nenhuma, coloca esse nosso momento de encontro aqui um dos mais ricos tratando dessa temática. Isso também me traz muita responsabilidade, porque eu vou falar agora, mas achei demais assim, a participação da Beltrina, o Egídio, né, e a tua apresentação. Então, estou me atrapalhando aqui com os botões, mas estou gostando muito de estar aqui. Então, deixa eu começar a minha apresentação agora. Deixa eu minimizar aqui. Eu não vou ver o rostinho de ninguém, tá? Porque senão fica uma imagem aqui na frente. Vou falar do consumidor 60+, né? O 2.0, como a gente está chamando, porque por vários aspectos que a gente vai ver aqui no decorrer da apresentação, mas basicamente por conta da necessidade que eles estão tendo de utilizar mais devices, mais tecnologia nesse momento agora, onde estão mais reclusos nas suas casas, né? Então, só aqui, fazendo uma rápida apresentação, né? A Gabi já falou da Senior Lab, empresa que tem 7 anos no mercado, né? E nós estamos integrando o núcleo de marketing, pesquisa e inovação, né? Junto com a Ativem, né? O Aging 2.0, que é uma entidade internacional de fomento à tecnologia. Então, através da Ativem, nós temos um vaso comunicante com o grupo do núcleo que absorve, que interage e tem acesso a conhecimento de ponta internacional. A própria raiz é a Senior Lab, né? E aqui, agora falando um pouquinho do núcleo, né? Nós temos os nossos 3 E's. Entender, encantar e entregar ao consumidor 60+, né? São os 3 E's que a gente tem praticado, né? E aí agora eu remonto a 7 anos atrás, onde eu escutava de algumas pessoas no mercado, precisamos falar sobre a inclusão do idoso no mercado de consumo. Eu pensava assim, como assim no mercado de consumo? Eu estou vendo eles consumindo, eu ia no supermercado no meio da manhã, eu via grisalhos comprando, ia até o centro, via no Mac Café, grisalhos sentados, lendo o jornal, tomando seu café. Ou seja, me parecia que essa frase não estava combinando com a realidade. Então, daí se fala, o desafio é inclusão. Como assim inclusão? 23% do consumo familiar de bens e serviços é realizado por pessoas de 60 anos ou mais. Esse é um dado do PNAD de 2018. 23% do consumo. Os 60+ equivale a 16% da população brasileira e respondem por 23% do consumo. 23% dos clientes da CVC no Brasil têm 60 anos ou mais. Na região sul, 27% dos clientes têm 60 anos ou mais. Inclusão, eu acho que está faltando visão de mercado, né? Tangibilizar isso para os profissionais de marketing, né? E aqui eu volto à tela, até, gente, me desculpe, eu dei um print na sua tela ali, né? Já vai entender por quê, né? Dos grupos, né, de WhatsApp que encontravam críticas ou, né, criavam comentários pejorativos, né? E é o grupo dos 20 aos 29 anos de idade, né? A maioria dessas pessoas. E aí a gente vai passar aqui agora para o... Ih, trancou. Não, bem agora sobe uma atualização do Windows. Vocês já viram como é que é, né? Vida de palestrante não é fácil.
Um estudo da Senior Lab, né? 16% da população brasileira tem essa faixa etária. Dados do PNAD, 25% dos lares brasileiros, 1/4 dos lares brasileiros tem como principal ou única renda uma pessoa ou mais com 60 anos ou mais. 1/4 dos lares. Falar de inclusão, acho que a gente tem que falar de respeito, né? E o mercado virá ao encontro deles. 28 milhões de pessoas vivem, né, em lares, dividindo lares com outras pessoas de outras faixas etárias, né? 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e quase 6 milhões deles vivem sozinhos, né? Completamente sozinhos nos lares do Brasil, ou seja, demandas específicas, necessidades específicas e oportunidades específicas. A renda dos 60 a mais em 2019 foi de 964 bilhões de reais. 964 bilhões de reais. Não trancou o filme, eu repeti, tá? Porque essa informação é muito relevante. E aqui a gente entra no que a Gabi falou há pouco, que é o contador populacional. Senior Lab, com a longevidade Expo Fórum e com a Ativem, nós criamos uma ferramenta que se chama o Contador Populacional. Ele está no site longevidade.com.br/contador e ali tem a contagem em tempo real do grupo populacional com 50 anos ou mais, que hoje, às 17 horas e 37 minutos, tinha exatamente essa contagem aqui, e os 60 a mais, que às 17 horas e 37 minutos também tinha 34.173.862 pessoas nessa faixa etária, segundo dados do IBGE. A cada 28 segundos, uma pessoa completa 60 anos, ou seja, cada 28 segundos esse marcador ele vai atualizando. Do grupo de 50 anos ou mais, a cada 21 segundos. E aqui também temos nesse meu site a contagem populacional por unidade federativa. Então, é um site informativo, está à disposição de quem quiser acessar. E aí vamos aqui para os dados de São Paulo capital, né? Essa aqui é a divisão percentual da população por faixa etária no ano de 2019. E aí eu botei as setinhas agora, doutor Egídio, marcando, né, os de 20 a 29, que eram os que falavam mal do grupo 60 anos ou mais, né, em quantidade já estão em minoria, né, representam 14% da população da capital, sendo que os 60 a mais representam 18%. 2,1 milhões de pessoas nós temos mais pessoas com 60 anos ou mais do que de crianças de 0 a 13 anos. Então, olha só a mudança. Aquele dado que a gente viu, que a Beltrina citou, o doutor Egídio citou, que em 2030 a gente vai ter uma mudança populacional completa, ela já está acontecendo em alguns estados, em alguns municípios e algumas regiões. São Paulo, capital, já tem mais pessoas com 60 anos ou mais do que de 0 a 13. Isso é extraordinário, né? Mulheres. O Brasil tem 18 milhões de mulheres e tem 18 milhões de meninas de 0 a 13 anos. O Brasil, né? As mulheres, elas são a maioria e também as mulheres 60 a mais estão com uma aceleração, uma curva de crescimento bem maior do que as demais. Então, 17% da população de meninas e mulheres com 60 anos ou mais no Brasil. No Rio Grande do Sul, isso aqui é um dado do ano passado, no dia 7 de outubro do ano passado, a linha de crescimento da população com 60 anos ou mais ultrapassou a linha de crescimento da população de 0 a 14 anos, homens e mulheres. Ou seja, tecnicamente, segundo a demografia, o Rio Grande do Sul é um estado envelhecido, né? Porque quando há 60 anos ou mais, ultrapassa os de 0 a 14, e isso vai acontecer no Brasil inteiro, de forma completa, em 2030. Ou seja, alguns estados, o Rio Grande do Sul já é o primeiro, já sofre esse fenômeno. O Rio de Janeiro vai acontecer a mesma coisa em 2023, Minas Gerais em 2024, São Paulo 2025, né, teremos mais homens e mulheres com 60 anos ou mais do que jovens, crianças e jovens de 0 a 14, e o Paraná em 2027. E aí, também esse tema foi tratado pela Beltrina, né, e pelo Dr. Egídio, assim, como é que se chama? Nós, como
investigadores, né, curiosos dos comportamentos, a gente sempre tenta entender como é que as pessoas gostariam de ser chamadas, né? Então, uma pesquisa que nós participamos em 2016, a gente tentamos identificar isso. Idosos, terceira idade, melhor idade, velhos, veteranos, pessoa idosa. E aí, as pessoas respondiam, mas com um certo desconforto, a gente ouvindo depois as gravações, né, as degravações. E aí uma senhora matou a charada, e era a dona Jussara, aqui de São Paulo. Me chame pelo meu nome, que está ótimo, meu filho. Ou seja, não precisa me rotular, não me rotule. Quer vender alguma coisa para mim? Ofereça os atributos. Não precisa dizer, esse é um produto para os 60 a mais. Não vai dar certo. Não é bom, não é recomendável. Nós já aprendemos isso, já estamos recomendando isso para os nossos clientes. Então, venda o atributo. Então, rotular não é o melhor caminho, né? E aí, olha só que legal. Um dado que a gente extraiu de uma pesquisa que a Mature Jobs fez. Mature Jobs na época, era um marketplace para a recolocação de profissionais com 50 anos ou mais. Hoje, é um marketplace de conteúdo, de capacitação, em franca evolução. Nós fizemos um corte, isolamos as pessoas com 60 anos ou mais que responderam a ficha de cadastro, né? Onde elas espontaneamente declaravam quais eram os hobbies de interesse. E aí nós encontramos os hobbies das mulheres e os hobbies dos homens. Mulheres, atividade física, em primeiro lugar, com 62% de preferência, participar de grupos, assistir TV, passear, viajar, visitar, receber família, estudar, fazer curso, ler, ouvir música, todas as atividades ligadas ao self. Claro, hobby, né? Mas mesmo assim, poucas obrigações com terceiros. Os hobbies mais preferidos estão todos ligados diretamente ao self. E aí a gente achou uma coisa muito curiosa, que é cuidar e brincar com os netos, né? Filhos de 60 anos ou não, 60 anos ou mais é pouco provável, mas os netos. Cuidar dos netos como hobby é a 18ª opção para as mulheres. Ou seja, as mulheres preferem. Desse grupo pesquisado, e foram 12.500 formulários que a gente avaliou, preenchendo o hobby, nós encontramos essa posição, ou seja, o desejo de consumo das vovós não é só estar à disposição para cuidar dos netos. Elas amam os netos, sempre amarão, mas elas gostam de fazer todas essas coisas antes. E a gente foi aos homens, né? Minha atividade física, assistir filmes e brincar com os netos é a 15ª opção. Então a gente sempre brinca assim, olha, se você tiver que deixar seu filho com os avós, deixe com o vovô, tá? Que ele vai gostar mais de cuidar do seu filho. E a gente entra para a questão da autoimagem, né? Tratamos um pouco disso, né? A idade cronológica, que a gente se enxerga no espelho, mas como eles se enxergam, né? Que tá o idoso se olhando no espelho, mas ele está se sentindo jovem, está se sentindo com energia, tem planos. A mesma coisa as mulheres. E aí o desafio é quem são os clientes 60 a mais, né? São esses dois ou esses dois? Esse é o grande desafio, a grande pergunta. E a resposta não é simples e não é linear. Ela realmente vai depender de vários aspectos, produto, ou grupos de interesse, mas, na verdade, é o corpo desses com o espírito desses. Isso precisa ser considerado na hora de avaliar, na hora de criar uma campanha, na hora de, inclusive, fazer uma entrevista, um questionário de pesquisa, né? Todas essas questões devem ser consideradas. E aqui eu gosto de usar um exemplo do redesign. Esse aqui eu simulei um controle remoto, como eu vi muitos anos na casa do meu pai. Ele comprava um televisor novo e ele fazia um redesign. Ele pegava uma fita crepe e simplificava o equipamento para ele. Queria deixar os botões mais importantes, que era ligar, desligar, mudar de canal, aumentar ou baixar o volume. Só. Mas eu via isso como uma fragilidade, assim, pô, coitado, tem dificuldade com a tecnologia, né? Até que um dia eu cheguei na casa dele e tinha um smartphone, né, uma caixinha que veio da companhia de telefone, e ele tinha pedido um smartphone e queria
que a gente ajudasse a instalar um aplicativo para ele, que ele estava lendo o manual, estava instalando, estava se entendendo já, e ele queria que a gente instalasse o Skype, isso alguns anos atrás. Aí eu perguntei, mas pai, por que o Skype? Tu é o cara do controle remoto com fita crepe, o que você quer fazer com um smartphone? Ele, eu quero ver o Emílio. Emílio era o bisneto dele, que nasceu na Austrália, ou seja, estava longe da gente, ele via a família inteira interagindo com a minha sobrinha, conversando com o Emílio, e ele queria ver o Emílio. Ele queria poder ver quando ele quisesse. E ele viu que a maneira de ter isso era ter um smartphone e era ter aquele aplicativo, que é o Skype, instalado. Instalamos o Skype, ele aprendeu a interagir, o homem do controle remoto de fita crepe aprendeu a interagir com o Skype, depois instalou o WhatsApp, instalou Facebook, era o primeiro a dar bom dia grupo no grupo da família do WhatsApp, ou seja, a tecnologia, quando ela tem sentido para esse grupo, ela não assusta, ela precisa ter um propósito, precisa ter um interesse, precisa ter um motivo. Isso realmente é um impulsionador das atitudes deles e também é o caminho para a gente entender o que nós podemos e como podemos oferecer. Alguns números no Brasil, né? Dados de 2018, o Brasil tinha em 2018 19 milhões de celulares nas mãos de pessoas com 60 anos ou mais. Certamente esse número é maior hoje, né? Na época era 65% da população com 60 anos ou mais. Esse número certamente é maior, ou seja, o canal eletrônico é um canal interessante de comunicação com esse público, né? Considerando alguns cuidados. Então, WhatsApp, Facebook, Uber, Skype, Deezer, Spotify, são plataformas que eles conseguem interagir desde que faça sentido, desde que eles queiram, né? Então, é claro que nós temos um desafio de usabilidade bem interessante e grande ainda de tornar as plataformas mais amigáveis, né? E isso é um trabalho que a gente tem que fazer. A Seniorlab faz um estudo no acompanhamento dos perfis no Facebook, né? E aí, quando começou a pandemia, dia 17 de março, a gente fez um corte. O Facebook tinha 135 milhões de perfis ativos no Brasil. No dia 13 de julho, o último, eram 140 mil, ou seja, nesse período da pandemia, o Facebook, no geral, teve um crescimento de 3,7%. E aí, nosso interesse, obviamente, eram 60 mais. Dia 17 de março, 9,2 milhões de pessoas, no dia 13, 10,2. Eles tiveram um crescimento de 10,8% de perfis ativos no Facebook. Cresceram muito acima da média geral do grupo, ou seja, o isolamento está também os desafiando para experimentarem coisas novas. E aí a gente volta lá para o título na primeira tela, 60 mais 2.0. Está acontecendo. Uber não, mas iFood, serviços de entrega, até o banco, né? Quem relutava em utilizar o aplicativo do banco está começando a utilizar mais, ou seja, é uma oportunidade de digitalização que a gente está conseguindo ter com uma população que tem acesso a esse recurso e a gente não pode perder essa oportunidade. Aí, quando a gente analisa da população com 60 anos ou mais, 31% dos 60 mais no Brasil hoje, 2020, estão no Facebook. Quando a gente isola somente as mulheres, 34% delas estão e dos homens, 27% estão com perfil ativo no Facebook. É um canal interessante para buscar informação, buscar inspiração ou até realizar enquetes ou pesquisas, né, no Facebook. E aí a gente vai para a expectativa de vida atual no Brasil, que é a expectativa de vida ao nascer em 2019 era 76,5 anos, para as mulheres 80,3, os homens, coitados, né, com 7 anos a menos de expectativa de vida ao nascer, 73. Mas aí tem uma notícia boa para quem não tem mais, quem não nasceu ano passado. Quem já tem 60 anos ou mais, né, existe uma outra análise que o IBGE faz que se chama a tábua de mortalidade, que eu batizei de tábua de vida, prefiro chamar ela assim. Quem tem 60 anos hoje tem uma expectativa de vida, se for mulher, não de 76, não de 80, mas de 84 anos. E os homens de 80. Os homens tiveram um crescimento, um aumento interessante na expectativa de vida. Quem tem 70 anos hoje, quem tem 80 e quem tem 90. Ou seja, aquilo que a Gabi falou do
se o entrevistado tem 55 anos ou mais, ou 60 anos ou mais, encerre, é uma bobagem, porque as pessoas estão vivendo mais, estão consumindo mais, estão interagindo mais, e a gente precisa, né, ter isso em mente. E aí eu gosto de entender comportamentos, e eu sempre, quando faço essa palestra aqui em algumas agências, o pessoal de comunicação, o pessoal de criação, para explicar um pouquinho o que aconteceu na adolescência desse grupo que a gente está chamando hoje dos novos 60+, de forma genérica. Mas o que aconteceu na adolescência deles? O que aconteceu de curioso, né? E aí a gente vai ver o seguinte, vamos ver o que aconteceu quando essas pessoas que hoje têm seus 70, 75 anos de idade, 65, tinham lá seus 15, 20 anos de idade. E aí, turma revolucionária, hein? Então, assim, ó, imagina uma pessoa que viveu isso tudo, que viu o rock and roll nascer. E ele viu o rock and roll nascer no Brasil através do cinema. O cinema era a internet da época. Era pelo cinema que chegavam os novos comportamentos, né? Hollywood espalhou comportamentos do rock and roll pelo mundo inteiro. Elvis Presley, depois da Segunda Guerra Mundial, fazia 3 filmes por ano. Ou seja, produção, isso durante 10 anos. Então, era um grande produtor de filme. 30 filmes o cara fez, levando esse comportamento arrojado, né? Isso contaminou positivamente a Tropicália, a Jovem Guarda. Então, assim, ó, tratar como frágeis ou ultra frágeis ou sem dar mérito, o grupo que fez isso, que participou disso e que graças a eles a gente tem o rock and roll que a gente tem hoje, é uma bobagem sem tamanho. Então, a gente precisa entender. Quando a gente está vendo essa senhora aqui, ela foi a avó do rock and roll, né? Muitos avós do rock and roll, né? Então, esse comportamento que a gente tem hoje, esse nosso estilo de vida atual, é graças também a tudo aquilo que foi feito, sutiãs queimados, pílula anticoncepcional, mulheres de biquíni na praia. Muitas revoluções foram realizadas por esse grupo que tem como a sua grande frase hoje, carpe diem, aproveite o dia, é o que eles estão procurando. E aí vamos entrar rapidinho aqui só na cabeça do consumidor 60+, né? Antes dos 50 anos, por aí, os pré-60, nós temos lá o sistema límbico e o córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle. O sistema límbico é o impulso. Vai, compra, experimenta, vai, consome. E aí o controle, né? O córtex pré-frontal, que é pequenininho ainda, está lá, timidozinho, o porquê é muito pequeno, ou seja, o vai é o impulso maior, e o vai normalmente ganha. Quando a gente ultrapassa lá nos 50 anos, 55, 60 anos de idade, acontece o crescimento do córtex pré-frontal na importância das decisões, e aí o porquê fica maior. O sistema límbico diz, vai, e aí o córtex, mas por quê? Então, esse porquê, ele não é um detalhe, porque isso transforma esse consumidor num consumidor extremamente racional. Ele vai sempre perguntar por que comprar. Então, ele não é um comprador por impulso, né? Ele, quando entra numa loja para comprar um televisor, ele, ainda mais agora, podendo pesquisar antes, ele já sabe o que ele quer, ou seja, ele não é tão suscetível ao impulso. Então, na comunicação, nas nossas estratégias, a gente tem que oferecer questões racionais a eles, né, para que eles consigam tomar uma boa decisão. E a gente entra no Aging Market, né, que nós batizamos. Em 2016 a gente criou esse conceito, que ele é um conceito complementar ao Aging Place. O Aging Place é envelhecer num lugar, um conceito americano, que observou que as pessoas estão vivendo por cada vez mais tempo nas suas casas. Só que para elas viverem cada vez mais tempo nas suas casas, elas precisam ser servidas de produtos, equipamentos, serviços.
E a gente quer botar o age market, não dentro da casa do consumidor 60+, mas dentro das empresas que vão oferecer produtos e serviços para eles, né? E aqui está o age market. E tem várias coisas que impactam no consumo e no marketing. Existem alterações na audição, alterações no olfato, alterações do biotipo, mobilidade e equilíbrio, estrutura dos pés, perda de força nas mãos e dedos. Esses detalhes aqui, principalmente esse último, impacta diretamente no design, no tipo de embalagens, cognição, antropometria, alterações. São vários impactos, né? Onde eu quero falar rapidamente de um aqui, por exemplo, a antropometria. As mulheres com 60 anos ou mais no Brasil, segundo o IBGE, têm em média 1,57 de altura e os homens 1,68. Dos 25 anos de idade até os seus 65, 70, as mulheres podem perder até 6 centímetros, 5 centímetros de altura. E os homens também perdem altura, as mulheres perdem um pouquinho mais. Aí uma mulher de 1,57 vai num supermercado comprar um produto, ela quer comprar um suplemento nutricional e esse produto está numa prateleira que fica a 1,78 m de altura, ou seja, ela já não vai enxergar o produto e se ela enxergar, talvez ela tenha dificuldade para alcançar o produto. Ou seja, a gente precisa entender esses comportamentos e trazer isso para os negócios, né? Os comportamentos e os efeitos normais do envelhecimento, né? Trazer isso para o marketing, para o consumo. Alterações na audição, né? Vocês que trabalham muito com pesquisa, ultimamente muito mais com pesquisa por telefone ou pela internet, mas principalmente pesquisa por telefone. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo a sensibilidade para os sons agudos. Aquela campainha fininha, o sinal fininho do celular e vozes. Então, uma voz que é muito aguda ou tem muitos tons de agudo, numa conferência por telefone, pode ser, e algumas vezes isso acontece mesmo, que o interlocutor lá do outro lado, o idoso entrevistado, não vai entender algumas palavras, algumas expressões. Isso vai atrapalhar a comunicação. Então é importante a gente considerar isso. Vozes agudas não são as mais adequadas para levar mensagens sonoras para esse público, né? Então a gente tem que procurar vozes que tenham notas mais graves. Então, para quem vai começar um campo, né, ou vai contratar uma empresa para fazer uma pesquisa, é bom considerar esse pequeno detalhe aí, né, que a gente está recomendando. E aqui, agora, rapidinho para encerrar, tem 3 filmes de 30 segundos que eu quero mostrar para vocês, mas que falam muito sobre entendimento e sintonia. Tem um filme ótimo que eu quero mostrar para vocês e já vou comentar uma coisa que eu não vou dar spoiler agora, eu vou só mostrar para vocês. I'm free to do what I want any old time. I said love me, hold me, love me, 'cause I'm free to do what I want. Viva tudo com a ultra velocidade de Vivo Fibra. Aí a gente vê um filme com uma versão dos Rolling Stones and Free, linda essa versão. O cara lá construindo o seu longboard na sua oficina, assistindo um tutorial pelo YouTube usando o Vivo Fibra. Eu uso o Vivo Fibra, estou bastante satisfeito, tá? Então, não vou fazer uma crítica, mas eu sou cliente do Vivo Fibra. E claro, eu tenho os dois aqui, porque quando um cai, eu corro lá e mudo o cabo para o outro. É a garantia para a gente não ter problemas. Aí, o redator, né, sem ter as referências e sem saber, sem se dar conta, ou sem terem contado para ele que as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas não têm vergonha da sua idade. Ou seja, o ageísmo, ele realmente acontece nas faixas etárias mais jovens. Quem tem 60 anos não tem problema com seus 60 anos, seus 70, seus 75 anos. Aí tá lá, viva mais, novas aventuras e menos a sua idade. Que pena, né? Tava tão legal esse filme, né? Isso aqui a gente acompanhou alguns ruídos quando essa campanha ficou no ar quase 6 meses. Assim, cada vez que passava na televisão me dava um arrepio na espinha, com vontade de avisar eles, mas como não me contrataram para isso, eu não tive essa oportunidade. Menos a sua idade. Então,
não tem esse menos a sua idade. Isso foi um erro. Se fosse um produto, um comercial com um produto direcionado para esse público, não faria sentido, iria criar um problema. E aí a gente vai para um filme da Skol, cerveja. Né? Cerveja. Olha só que legal que os caras fizeram. Qual é a idade dessa guitarra? Isso é moderno ou ultrapassado? Cabeça jovem combina bem em cima de qualquer corpo, mesmo que esteja cheia de cabelos brancos. Jovem, idoso, qual dos dois é mais excitante, hein? Que tal os dois juntos e renovados? Tudo pode quando o espírito é jovem. Só que não pode é julgar alguém pela idade, porque isso é que é velho, meu velho. Muito velho. Skol, redondo, sair do seu danado. Utilizar a Skol utilizou de uma forma elegante, adequada, a intergeracionalidade, né? Jogando basquete, interagindo, se divertindo e tomando cerveja. Eles tomam cerveja. Então, foi um filme bastante feliz do meu ponto de vista. E para encerrar, quero mostrar aqui para vocês como os americanos tratam os sêniores de lá. Né? Claro que esse aqui eu vou mostrar para vocês um comercial que foi veiculado na final do Super Bowl de 2018. O Super Bowl é o maior evento esportivo do planeta, que tem a maior audiência, mais do que a Copa do Mundo, o final do Super Bowl. No intervalo do Super Bowl, a televisão que faz a transmissão, ela cobra 6 milhões de dólares por 30 segundos. E a Mercedes pagou 6 milhões de dólares por 30 segundos para vender produtos para o público sênior. E eu quero mostrar para vocês que é um produto top, é um produto classe A, mas foi direcionado a esse público porque a Mercedes entende que algumas características desse produto são adequadas para eles. Olha só, quem viu o filme Easy Rider, né, que foi um clássico dos anos 60, vai entender legal esse filme aqui. Nice rides. Still looking good. Então, vejam só, essa é a realidade, né? Os americanos eles estão explorando muito bem, sabendo que 80% do patrimônio americano, de empresas, sejam ações, seja volume de dinheiro, está na mão de pessoas com 50 anos ou mais, 80%. Isso, nas devidas proporções, deve acontecer aqui no Brasil também, claro, não nesse volume, mas esse é um público que tem lá a sua estabilidade, e é importante a gente considerar isso, né? Então, era o que eu tinha para dizer até agora. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês, Gabi, né? Com essa temática aí. Sempre cheio de boas informações e novidades, Martin. Obrigada. Acho que agora a gente vai... Tem algumas perguntas aqui para a gente responder. Deixa eu encontrá-las aqui no bate-papo. Aqui, considero o Donato. Considero os preconceitos como uma forma de dividir a população para melhor controlar e dominar. Racismo, xenofobia, machismo, LGBT-fobia e etc. Com relação ao fenômeno da divisão dos jovens e velhos, como se dá, como se enfrenta. Acho que o Egídio falou isso na apresentação dele, mas Egídio, se quiser retomar alguma coisa aqui. Abre teu áudio, Egídio, por favor. Eu acho que existe duas formas de nós tentarmos diminuir um pouco esse embate intergeracional, essa separação que é completamente desnecessária.
é mostrar primeiro para o jovem que, como o Marty falou, o mundo que ele está vivendo hoje e muito do que foi conquistado, conquistou-se pela geração anterior, pelas gerações anteriores. Então, saiu um artigo muito bom, publicado numa revista chamada Newsweek, que o cara faz uma análise, o autor, de como o jovem, em 1970, o da geração Baby Boomer, aos 24 anos, ele recebeu o mundo e como ele está oferecendo esse mundo agora aos milênios com 24 anos. Então, nós temos um mundo muito mais democrático, um mundo que, apesar de ser desigual, é muito menos desigual que o que ele recebeu, um mundo que já não tem tanto assim o preconceito do ponto de vista de casamentos interraciais, o papel da mulher, que apesar de ainda ser um papel diminuído em relação ao homem, ganhou muita representatividade comparativamente ao início da geração Baby Boom aos 24 anos, e mesmo na questão ambiental, que é tanto debatida e que se coloca tanto peso nessa geração Baby Boomer como foram responsáveis em relação ao meio ambiente, muito foi ganho em relação ao meio ambiente. Eles também não pegaram o mundo com um meio ambiente tão preservado ou com políticas direcionadas para esse meio ambiente. Então, nós temos que ver o que foi agregado. Obviamente, nem tudo foi positivo. Entendeu? Assim como nós recebemos o mundo de uma forma com uma série de aspectos negativos, vocês receberão também um mundo com aspectos negativos que deve ser melhorado. Mas o mundo está muito melhor do que era. Alguns especialistas mostram que esse é o melhor período da história para se viver. Tanto que eles relatam isso como novo iluminismo. Porque realmente, em termos de políticas sociais, de liberdade de expressão, de tecnologia, de qualidade de vida, em nenhum momento da nossa história nós tivemos uma fase tão boa para se viver. Isso tem que ser passado. E o outro contexto que vai diminuir isso é, como eu falei, é o contato intergeracional. É você educar aquela criança desde muito cedo que o envelhecimento faz parte do ciclo, do curso de vida, que todos nós envelheceremos, que todos nós temos em nossas fases características positivas e negativas e que uma sociedade diversa é muito mais interessante do que uma sociedade tão dividida, tão separada. Então, através disso que a gente consegue. Através desse convívio, através da nossa orientação, que começa na escola, que começa na nossa família. Como a Gabi falou, não existe uma família que não tenha um velho, um idoso que você tenha por perto e que você possa mostrar esse valor positivo para essa geração. Tá ótimo, obrigada, Egídio. Tem uma outra aqui. Trabalho com o Marcos Mata. Trabalho com viagens exclusivas para o público 50+, e não sei como chamá-los, pois muitos não se reconhecem com os termos terceira idade, melhor idade. Beltrina, quer responder essa? Eu acho que o Marty respondeu maravilhosamente, né? Quando a senhora me chama pelo nome, ou então vendo os atributos. É uma viagem segura, é tranquila, terá, sabe? Quais são os atributos dessa viagem? É repensar nisso, né? Eu acho que está mais do que respondida pelo Marty. Uhum. Bom, tá ótimo. Acho que a gente tem aqui muitos parabéns, agradecimentos, né? Acho que perguntas eram essas. Todo mundo agradecendo aqui os conteúdos. A gente aqui agradece a presença de todos vocês aqui, ouvintes que ficaram até agora. No final foi mais longa do que a gente tinha planejado, mas acho que foi bacana cada um poder falar à vontade do conteúdo que trouxe. Agradeço novamente cada um dos palestrantes convidados aqui, Martin Henkel, da Senior Lab. Muito obrigada, Martin, pela sempre parceria e disposição. Beltrina Corte, uma enorme satisfação ter você ao lado sempre. Egídio Lima, bem-vindo. Seguiremos mais juntos. É um prazer ter aí todo o seu conhecimento dividido com a gente. E eu queria agradecer especialmente a SBPM por ter aberto esse espaço, que poucos atualmente abrem, para a gente poder falar com profissionais sobre esse tema que por nós é tão caro, tão relevante, tão fundamental aí. Obrigada, Cíntia, pela cutucada inicial da gente poder estar aqui nesse momento, tá? Valeu.
Bem, eu Obrigada. gostaria de reforçar novamente, né, os agradecimentos a todos e dizer que eu acho que a gente errou nesse evento, sabe? A gente errou feiamente porque a gente errou de chamar de webinar, porque isso aqui não foi um webinar, gente, isso aqui foi quase um seminário, né? Foi. Foi muito bom. Eu falei. Agradecemos muito, acho que deve ter superado, né, a expectativa de muita gente, né, quando tem assistido webinars, né? Eu acho que as pessoas devem ter se surpreendido, né? Nós não, né? Porque nós sabemos, né, da qualidade, né, do trabalho de vocês, então a gente fica muito agradecido. E esse tema, ele vem se complementar, né, a toda essa grade que a gente tem abordado desde o início da pandemia. A gente fez em maio um festival de pesquisa de mercado e depois começamos, a partir de junho, fazer webinars quinzenais, né? Então, a gente já abordou, por exemplo, mudança nos hábitos da alimentação, das crianças, dos adolescentes, situação, né, de distúrbios mentais, quer dizer, é uma variedade tão grande, né, de temas, né, e isso tudo faz parte. A gente fala que a gente está montando, né, um mosaico, um olhar, né, sobre esse mosaico de todo esse impacto, né, da pandemia na nossa vida, e a questão do envelhecer faz parte, né, com certeza, não poderia estar de fora. Então é isso, gente. Muito obrigada. Acompanhe nossa programação aí nas redes sociais, no nosso site. Estão perguntando se a gente vai disponibilizar materiais. Aí acho que tem vai ter gravado, né, Cíntia, que a gente vai pela a SBPM, a gente vai divulgar, né? Nós temos um canal no YouTube que a gente está aos poucos alimentando, né? Vamos editar os vídeos e alimentar lá, tá? E é isso, aí todos poderão rever, né, essa noite incrível. Tá ótimo, então isso, Carla gente. Costa, muito querida. Obrigada. Quero te mandar um beijo por aqui. Obrigada. Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado. Vamos encerrando. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado.